Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente. Hoje, quarta-feira, dia 12 de setembro de 2018. Um homem matou a ex-esposa ou ex-companheira, sei lá se eram casados ou não, e na sequência se suicidou. Isso foi na tarde de ontem, na rua Fernão Dias, no bairro IP2, bairro de Moreira César. Município de Moreira César. É isso? Em Moreira César, Pindamonhangaba. Como é que é? O Moreira César é um município, é uma cidade? É um distrito, Tony. Isso. Pô, um distrito de Pinda. Perdão, bem Tony. Bem rápido, né? Então, o cara matou a mulher, depois se matou. Como é que foi isso aí? Foi, Tony, o corpo foi encontrado na casa com marcas de tiro depois que os vizinhos foram lá escutando os tiros. Esse homem, ele é ex-marido dela, eles ficaram casados por 15 anos, separaram recentemente e ela tinha uma medida protetiva contra ele. Tony, ele não poderia se aproximar dela, de acordo com a ordem judicial. Ela foi na casa da mãe deixar o filho com a mãe dela, com a avó da criança, do rapaz, na verdade, 12 anos. Quando ela voltou, o homem já estava na casa. Ele invadiu a casa, Tony, e aguardou lá dentro. Eles discutiram em seguida, ele atirou nela e em seguida atirou em si mesmo, Tony. Lamentável, né? Mais um crime passional. Bom, a mulher está aí, né? Vocês estão vendo a imagem, acompanhando aí. O crime foi registrado como feminicídio, segundo a polícia, né? Que tem os códigos dados a esse tipo de crime. Cada crime tem uma nomenclatura que chama, né? As investigações continuam para saber mais detalhes a respeito disso, mas a princípio, passional, sim senhor. É isso, né, Prodígio? Exatamente, Tony, as investigações continuam, mas como você disse, a princípio, crime passional, feminicídio, Tony. Um homem foi preso com 3,5 kg de cocaína e 11 mil pinos vazios. E foi na tarde de ontem, na rodoviária de Aparecida. E segundo informações da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, esse cara, obviamente, aliás, quando faz a apreensão dos pinos vazios, Empendorf, o nome disso, né? Vazios, agora deram um nome. É a tampinha da caneta, que o cara é a mesma tampinha da caneta, só que cortou a haste dela e colocaram uma tampinha, virou o pino para colocar cocaína, vulgarmente chamado de pino, né? Então, os entorpecentes da cidade de Guaratinguetá, os investigadores receberam essa informação que esse cara estaria vendendo os entorpecentes nesse local e aí a equipe foi para o local para fazer a verificação. Muito bem. Tony, desculpa interromper. A investigação da DISI recebeu essas informações aí, já estava investigando há um tempo, Tony, de que essas drogas viriam da capital paulista, de São Paulo, seriam entregues por esse traficante que desceria na rodoviária de Aparecida. Foi lá que eles fizeram essa campana e o aguardaram, Tony. Ele desceu do ônibus em Aparecida para levar as drogas para Guaratinguetá, Tony. Então as drogas seriam vendidas em Guaratinguetá? Exatamente. E a equipe de polícia de Guaratinguetá que fez a apreensão. Continuamos no mesmo estágio. Esse cara ia vender essa droga, distribuir essa droga em Guaratinguetá. Muito bem. Aí, durante o interrogatório dele, ele disse o quê? Não, a droga não é minha, aquela coisa toda, ou ele confessou e aceitou que a droga é dele e assumiu toda essa bucha aí? Tony, ele assumiu já que não tinha como ali ele dizer que não era, né, Tony? Foram vários ali tijolos de cocaína, sem contar essa quantidade de pinos aí, e ele não teve como negar que realmente era ele o suspeito da investigação que eles estavam realizando. Tony, temos algumas imagens aí para você ver a quantidade de drogas que foram apreendidas com ele. Bastante droga, e bastante pinos vazios também, né? Pelo que então, pelo que a gente olha aí, ó, a droga, pessoal, é a parte onde tem aquele trevo ali, né? Isso, Tony, aquilo é uma pasta base para a produção de cocaína. Muito bem, aquilo é a droga. Exato. O resto não é droga, o resto são pinos vazios. Que ele usaria para acondicionar, exatamente, Tony. Para a matéria ficar mais bonita, a galera põe aquele montão de coisas lá, mas a droga mesmo são aqueles 3 pacotes ali e mais aquele saco plástico ali, certo? Certo, Tony. Muito bem. Gente, o Prodígio tem mais informações a respeito
o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Parece que ele começou a se alimentar via oral e a coisa não caminhou muito bem, voltou para a sonda, se alimentar através da sonda. Essa coisa não está me cheirando bem, né? Aliás, que eu não desejo a morte de ninguém, nem do bandido mais perigoso eu não desejo a morte dele, porque não compete a mim, né, desejar a morte de ninguém. Mas o caso dele, embora estão dizendo que seja um caso não muito grave, mas é uma situação de adaptação, né? E quando acaba ferindo, né, o intestino, é complicado. Fezes, acaba contaminando toda aquela região. É uma área complicadíssima. Tem gente que fala, a cabeça é o ponto vital. A cabeça, na hora, atirou, bateu na cabeça, pum, o cara morre, já era. Agora, a parte do estômago, o cara morre aos poucos. Tomara que ele sobreviva, e a gente torce para isso, até porque ele é um ser humano, né? E não tenho nem que falar bem ou nem que falar mal, né? Eu não conheço ele pessoalmente, vejo aí a trajetória política dele apenas, mas como ser humano, torço para que ele sobreviva e saia dessa situação, né, de dúvida ainda, de expectativa do que vai acontecer. Então ele foi liberado para fazer alimentação oral, mas não deu certo, né, Prodígio? Isso mesmo, Tony, ele estava se alimentando através de sondas e voltou a fazer a alimentação oral para fazer testes para ver se estava tudo ok, mas ele sofreu uma distensão abdominal, Tony, e tiveram que suspender a alimentação oral novamente. Ele continua se alimentando através de sondas, mas segundo o relatório do próprio hospital, do Albert Einstein, o caso não é de extrema gravidade, Tony, mas ainda a observação e ainda é grave, não de extremamente grave, mas grave. Volta para aqui, produção, direção. Volta o vídeo das drogas, só aquela parte das drogas aqui para mim. Por isso que é bom a gente trabalhar interagindo. Não, volta a parte dos pinos, né? Aqui, isso aqui. É bom a gente interagir com o telespectador, porque a gente vai conversando com o telespectador, as mensagens vão chegando e a gente vai interagindo aqui. Esses pinos aqui, ó, bem lembrado aqui. Tony, boa tarde. Como que os traficantes conseguem essas embalagens aí? A gente vê que isso é um produto industrializado. Será que a empresa, ou seja, os traficantes, eles têm uma fábrica para fazer isso? Ou esse pino de cocaína, Eppendorf, que é chamado, né, o correto seria Eppendorf, será que é feito por uma outra coisa e os traficantes vão lá e compram isso aqui para poder embalar a droga? Eles apenas adaptaram, para uma outra coisa, e eles adaptaram para a cocaína. E aí, a polícia deveria fazer uma investigação mais minuciosa com relação a isso. É o Cleito do Putin que está acompanhando a gente agora e levanta essa tese. É realmente importante. Vamos checar. Para que serve isso aqui? Na realidade, foi fabricado para quê? Para usar em quê? Né? Foi adaptado para os traficantes ou estão fabricando exclusivamente para colocar cocaína e vendendo para os traficantes? Hein? Pergunta, tá aí a interrogação. Obrigado, viu, Cleiton? O COP, Centro Odontológico do Povo, é sucesso em diversas cidades do Brasil. E na nossa região você encontra o COP em Caraguatatuba, Taubaté e São José dos Campos. Em todas as unidades tem aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. E você não precisa ter plano odontológico nem marcar horário, viu? Em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359, no centro. Em Caraguatatuba, Avenida Anchieta 57, no centro. Em Taubaté, na rua Duque de Caxias, número 260, também no centro. E agora, mais uma unidade em São José dos Campos, rua 15 de novembro, número 127. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Visite e conheça o COP, porque o COP você pode ter o seu sorriso de volta e recuperar a sua autoestima. Eu quero ver você sorrindo. Chama o intervalo que a gente volta já.